seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. E hoje mais um dia para a gente ter como referência, parar, pensar um pouquinho. O nosso tema, ele é sobre a importância da saúde bucal, a saúde e energia da boca, desculpem. E eu estou aqui com as meninas, com a Júlia do Prana, que trouxe também a Juliana Soares, que ela é odontopediatra, e com a Aline Guiolea Zabruzzi, que é nutricionista. A gente vai entender um pouquinho desse mundo, né, da nossa boca, da nossa energia também, da saúde e energia. Fica conosco. E agora, então, o meu bom dia vai para as meninas que estão aqui comigo, para as Julianas, para a Aline. Gurias, sejam muito bem-vindas. Julie, mais uma vez aqui. E que tema, né, Julie? Eu acho bem bacana quando a Julie pensa em temas diferenciados para trazer. Então, hoje o tema é incrível, falar sobre a energia da boca. E trouxe essas mulheres maravilhosas que têm um entendimento, cada uma dentro da sua área, e trazer isso para nossa casa, para nossa vida, para as pessoas que convivem com a gente. Então, fiquem ligados no programa, que hoje, não sei se nós vamos ter que fazer módulo 1, módulo 2, porque o assunto vai render bastante. Sabe que o pessoal olha o card, né, e vê lá às 10h30 da manhã e vê 21 horas. Nossa, elas vão ficar falando 21 horas. É mais ou menos isso, né? Daria. Não, mas então, que legal, pessoal. A gente vai poder falar um pouquinho. E eu gostaria, a Aline já veio, já esteve aqui presente, e gostaria que tu falasse um pouquinho, Aline, de novo, de ti, para talvez alguém que não tenha acompanhado os outros programas. Então, sou nutricionista, né, e vim a convite de novo da Júlia, hoje falar sobre a boca, a saúde da boca, falar um pouquinho, a gente já falou bastante sobre a microbiota intestinal, hoje vou falar um pouquinho sobre a microbiota oral, né? Essas bactérias que habitam a nossa boca e como elas podem influenciar na nossa saúde. Tá certo, muito bem. E hoje nós estamos recebendo a Juliana Soares, que ela é odontopediatra. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa, Julie. Meu nome é Juliana, eu sou odontopediatra, eu trabalho em Veranópolis, agora eu estou iniciando também a atender aqui em Nova Prata, e já sou odontopediatra há mais de 20 anos, então eu tenho muita experiência nessa área e eu vim falar um pouquinho sobre a importância do primeiro contato da criança, do indivíduo com o dentista. Eu acredito, e existem muitos trabalhos comprovando isso, que esse momento é um momento decisivo para o bom relacionamento da criança e do paciente com a sua boca, com a sua saúde bucal para o resto da vida. Um bom primeiro contato, um acolhimento no consultório para essa família, para essa criança, vai fazer toda a diferença para realmente para esse paciente ter uma saúde bucal boa. Pois é, porque quando a gente pensa na questão da saúde bucal, a gente linka, né, Julie, com a questão da energia da boca. Sim. A gente vê aqui que temos pessoas que trabalham, por exemplo, sobre a saúde, né, bucal, a questão da alimentação, que também, né, passa pela nossa boca e tem todo o sistema que trabalha aí. E a gente vê que tem toda a questão da energia do que passa pela nossa boca. Então, Julie, só para a gente entender de uma forma breve e ampla a questão dessas duas colocações de saúde e energia nesse plano, né, pensando no nosso tema de hoje. Sim. Então, nem só de pão vive o homem, né? Então, também tem outras partes que cabem aí. A nossa boca, como a gente estava falando antes do programa, a questão do arroz que a gente trouxe algumas vezes, né? Então, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu recebo do mundo é energia também. Muitas vezes são assuntos, são discussões que acontecem no nosso dia e que a gente engoliu atravessado, né? A gente usa, aquilo que eu vivi hoje não desceu ainda, eu não digeri ainda esse assunto que aconteceu comigo, né? Então a gente trabalha toda essa energia. E outra também é a forma com que eu me expresso. Então, uma pessoa crítica, uma pessoa que julga os outros, que blasfema,
né? De que forma as palavras, se as minhas palavras tivessem cor, que cor seriam? Se as minhas palavras tivessem um formato, que formato seriam? Então, que a gente possa assistir essa nossa fala, essa nossa comunicação, para também daqui a pouco estar olhando para questões energéticas da nossa boca. Por que de um mau hálito? Né? Por que tanta cárie? Por que tanta placa? O que é que está acontecendo com a minha boca? Energeticamente também. Então, a gente vai falar tanto da alimentação, como da higiene e todo esse processo junto. Pois é. E a gente tem o lado de que as pessoas... tem pessoas que têm mais tendência a ter tártaro, cárie. Tem gente que quase tem um cuidado, vamos dizer que por limpeza, tem um cuidado até inferior e tem menos problemas. Então, eu gostaria, né, que a gente pudesse talvez ver esse outro lado, né, além da questão do que a gente também coloca para dentro, que vai ser bem legal, o que também vamos ouvir pela Aline, mas linkar, né, saber que a energia ela está presente em todos os setores aqui. E eu gostaria de começar contigo, Juliana, falando um pouquinho sobre essas visitas que eu acho que a gente tem uma energia também que acaba vindo de berço dos antepassados, de quem sofreu muito com a questão bucal e dentes, e a questão de dizer, o meu avô ia para o dentista e ele falava que tinha uma agulha desse tamanho, que o negócio... Então, assim, eu acho que além de tudo, as pessoas hoje, pensando nos cuidados, pensando nas crianças, pensando, né, na nossa saúde bucal, ainda tem aquele receio que acompanha, que atravessou gerações. Então, como tu vê isso, Sim, Juliana? tu falou tudo, Laura. Tem muito, assim, hoje chegam adultos exatamente assim, com toda essa bagagem, e também esse adulto passa isso para o seu filho, para sua criança, para o seu bebê. Não por mal, né? Não por querer, mas assim, através da sua insegurança, né? De chegar no dentista com o bebê assim, todo duro, né? E a criança muitas vezes sente essa insegurança da mãe, justificada, né? Porque a mãe cresceu ouvindo aquilo, ou teve experiências ruins também, né? E é muito difícil tratar com isso. Mas o odontopediatra é o profissional que está preparado para quebrar esse ciclo, para quebrar isso e para transformar isso. Então, o meu consultório, dos meus colegas odontopediatras, ele está preparado para ser um local com acolhimento, com empatia, para receber essa família, para quebrar isso. Porque é muito complicado tu explicar para uma mãe que aquela criança vai chorar e que esse choro é normal, que uma criança chora quando a gente mexe na boca, né? E essa mãe já vem com toda essa história no filme, na TV, né? Que só mostra coisa ruim de dentista, do desenho, e mais o vô que contou uma coisa ruim, a avó, o vizinho, e é o dentista lá lutando sozinho, dizendo, não vai doer. E não vai doer mesmo, porque a realidade de hoje, do nosso consultório hoje, é diferente da que a mamãe viveu, do que o vovô viveu, né? Mas a gente tem que também fazer essa família acreditar na gente. Então, é um trabalho árduo, mas é muito gratificante. Porque hoje eu trabalho com crianças que me acompanham, que hoje já são adultos e já trazem os seus filhos para eu atender. Então, eu já estou conseguindo ver essa diferença, essa geração nova vindo, né? Já sem esse medo. Mas é muito importante a gente trabalhar a família. A família e trazer essa família para perto, com acolhimento, deixar a mãe do ladinho, segurando a mão da criança. É muito importante trabalhar toda a família junto, explicar. Eu costumo trabalhar assim, explicando que a gente não fala a palavra dor, a palavra medo dentro do consultório. A gente elimina essas palavras. A gente tenta fazer uma consulta de conversa, de agradável. A gente mostra tudo para a criança. A gente antes explica. Então, é falar, mostrar e fazer. É os 3 passos. Então, a gente antes conversa, depois a gente vai mostrar tudo e depois a gente vai fazer, se precisar fazer alguma coisa. Então, tem um caminho que bem
que a gente vai seguir bem detalhado, que faz com que possa ser prazeroso, essa visita ser prazerosa ao dentista. E existe mesmo, existe isso. Pois é, e até mudar um pouquinho essa questão de que toda vez que tu vai pro dentista tem procedimento para fazer. Porque eu acredito que muito desse medo das pessoas é saber que, se eu tenho que ir é porque meu dente já tá doendo, né? E essa questão de mudar, talvez, essa visão que nós temos do dentista para quando a gente tem a necessidade. Não, a necessidade é fazer uma visita regularmente, levar a criança regularmente para ela. É uma diversão esse passeio. É a prevenção. Né? É dizer, que legal, hoje eu vou lá sentir aguinha na boca, eu vou sentir algo diferente que aí eu acabo trocando a energia do medo para algo que eu sei que é algo gostoso. Então, eu já tenho uma prevenção, podendo trabalhar, né, sempre que possível, para quem a gente sabe que a questão financeira de cada um, mas sempre que possível se organizar para ter essas visitas de rotina, para que não precise toda vez que vai, porque já tá doendo, porque já aconteceu alguma coisinha, porque já não tá legal. E não precisa ter dor, Laura. Isso. Não precisa mesmo. O que eu estava comentando com as gurias antes, o que falta muito é informação. Tá? Então, uma família bem informada, e as mães às vezes se culpam muito, meu filho tá com cárie, chega aquela mãe com a criança com cárie e a mãe muito triste porque a criança está com cárie, e aquela mãe não tem culpa, ela não teve a informação necessária para a criança fazer a higiene, a alimentação e tudo isso. Então, ter a informação, a consulta preventiva serve para isso, para muito mais do que examinar a boca da criança, do que mexer na boca da criança, é uma consulta informativa de como limpar essa boca, de como prevenir exatamente a cárie, como prevenir que se necessite de procedimentos curativos, para que a gente consiga sempre fazer realmente só o agradável, né? E se um dia precisar de um procedimento, que pode precisar, extrair um dentinho de leite, fazer alguma coisa, essa criança confia no profissional. Claro. E ela vai fazer tranquilamente, porque daí a gente tem condições, a gente tem toda a condição de executar um procedimento, sim, sem dor. Exatamente. Tá certo, muito bem. E Aline, vamos continuar contigo, porque esse papo, né, da questão da energia da nossa boca e da saúde, gostaria que, como Nutri, tu falasse um pouquinho sobre tudo que nós colocamos, né, para dentro. Tu sempre falasse sobre a questão da flora, realmente, a questão do intestino, mas a gente precisa entender que tem todo o caminho que passa, né? Pois é, e começa pela boca, né? Então, toda a nossa digestão, a questão da salivação, vai começar a digerir o alimento pela boca. Muitos dos nossos problemas estomacais e intestinais podem iniciar aí já desde a hora que eu mastigo. Então, uma pessoa que não mastiga bem, por exemplo, ela já vai mandar o alimento mais inteiro para o estômago. Se não tiver um ácido suficiente, clorídrico, para digerir isso, vai chegar a comida mal digerida no intestino, e aí eu vou favorecendo, né, o surgimento de uma disbiose intestinal. Tanto a disbiose intestinal quanto a disbiose oral, que é um desbalanço das bactérias que eu posso ter na boca ou no intestino, essa relação ela é de cima para baixo e de baixo para cima. Uma pode interferir na outra. Então, quando a proporção de bactérias não está legal na minha boca, ou por uma alimentação muito inadequada, ou por, às vezes, até mesmo um déficit de nutrientes, um desequilíbrio nos nutrientes que eu consumo, ou por uma higiene mal feita, então eu posso interferir, né, também no microbioma, nos bichinhos que estão morando lá embaixo. E eu consigo fazer um diagnóstico dessa minha saúde oral, começando a examinar a minha língua, por exemplo, né? A gente vai falar bastante sobre língua, sobre limpeza da língua, mas a minha língua, se ela tá com uma saburra mais branca, mais amarelada, então, por exemplo, uma saburra mais branca pode ser sugestivo de algum problema intestinal, posso imaginar, né? Alguma disfunção aí na digestão, no intestino. Já quando a saburra é mais amarelada, na medicina chinesa, na acupuntura, a gente diz que isso pode ser um sintoma também de calor, e a gente pode imaginar mais relacionado ao fígado. Então, quem sabe, eu já vou
perceber se não pode ter um indício de esteatose, um fígado mais gorduroso, e isso só observando a língua. Então, essas bactérias que habitam a minha boca, elas começam a formar, as proteobactérias são produtoras de um biofilme. Esse biofilme, né, vai ficando depositado na língua, e isso é que pode me causar essas doenças e patologias. Tem doenças da disbiose da boca relacionada, inclusive, com artrite, né, reumatoide. Então, é muito sério. Tudo que acontece no intestino, a gente sabe que repercute no corpo como um todo. E se esse equilíbrio também não estiver na boca, pode começar a refletir em outras áreas. Inclusive, se eu tenho esse biofilme, né, na minha língua, essas bactérias produtoras de biofilme estão ali depositadas, e eu não faço a higiene correta e eu começo a deglutir todas essas bactérias, então elas vão chegar no estômago. Se meu estômago não tiver uma acidez adequada para também eliminar uma boa parte delas, elas vão chegar em grande número no intestino. E aí a gente começa com aquelas repercussões, né, no corpo, como nós havíamos comentado nos outros programas. Então, o que eu consumo é muito importante para equilibrar essa microbiota oral. A higiene, né, a maneira como eu faço também e também aquilo que eu penso, né, que eu vibro durante o dia, como é a parte da Júlia, vai ser importante também. Então, se a gente for falar de microbiota oral, a gente vai pensar, em primeiro lugar, então, os alimentos que eu consumo, o açúcar, o leite, muitas vezes, cria esses depósitos, as bactérias fermentam a lactose do leite, ela não é bem digerida e pode se acumular. Depois, então, falando da higiene, nós até falávamos de enxaguatórios bucais alternativos ao que existe hoje no mercado, com uma série de aditivos que também não são interessantes. Uma que eles podem acabar com as bactérias que não são boas, mas também eles podem interferir na composição das bactérias que nos interessam. Então, nós estávamos conversando sobre alternativas aos enxaguatórios bucais, né? Talvez a Júlia, como dentista, possa nos dar o respaldo disso, né? Se é adequado, mas usar uma tintura vegetal ou usar um óleo essencial, que isso a gente sabe não vai ter interferência na microbiota boa, né? E vai conseguir controlar a quantidade de bactérias que não são interessantes. Até a questão da salivação, com o quanto eu consumo de água. Então, a gente tem peptídeos, por exemplo, as lisozimas, que o estímulo para a produção de lisozima, que é um peptídeo antimicrobiano, que vai controlar a quantidade de bactérias da minha boca, ela é estimulada, a produção dela, pelo consumo de água. Então, se eu não consumo uma quantidade de água suficiente no dia, eu não vou produzir saliva suficiente e não vou controlar de maneira adequada essas bactérias. Então, a gente produz mais ou menos no dia 1,5 litro de saliva, e para isso eu preciso de água. Então, o que eu consumo de alimento, de açúcar, a lactose, o quanto eu ingiro de água e algumas sugestões, então, para a limpeza da boca, depois da escovação, da raspagem da língua, algumas sugestões, né, de tintura vegetal, mesmo um óleo essencial, para que eu possa estar finalizando essa limpeza. Sabe que enquanto tu falavas, Aline, vem muito forte a questão de se reconectar, né, com a natureza, porque a Aline, ela coloca assim, enxaguantes bucais, que por vezes, né, é aquilo feito em fábrica, onde o pessoal coloca aditivos, componentes que são realmente fortes e podem danificar a nossa flora de outra, né, tira o que não é legal, mas também pode danificar o que é natural. Então, é a busca por algo natural para que a gente possa estar fazendo o movimento do corpo de forma correta. Perfeito. Então, isso é muito bonito, né, Aline? Além de tudo. Pessoal, nós vamos agora para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para falar mais sobre a importância da saúde e energia da nossa boca. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre a importância da saúde e energia da nossa boca. Nós estamos aqui com a Júlia, lá do Prana Energia Vital, que trouxe esse tema bem bacana, e as convidadas para que possam também desenvolver todo esse assunto e fazer com que a gente tenha um entendimento melhor sobre tudo que ronda a nossa saúde, a nossa energia, e a gente sabe que muita coisa começa pela boca, né? Então estamos aqui com
com a Juliana Soares, que ela é odontopediatra, dentista, e estamos aqui com a Aline, que é doutora, enfim, tem diversas formações dentro da nutrição. Então, pessoal, voltando para esse papo, vamos falar um pouquinho mais sobre a questão de como a gente pode manter a nossa saúde de acordo na nossa boca. Tem uma coisa que foi comentada no intervalo e eu acho de extrema importância. A Juliana é odontopediatra, mas ela pode muito bem atender adultos. Então eu achei bem bacana quando a Julia ela disse, eu acho que a gente pode fazer essa colocação. E pode, né, Juliana? Eu atendo, sim, atendo adultos, até porque os meus pacientes da odontopediatria crescem, né? E eu continuo acompanhando eles, eu tenho muitos pacientes que eu até me emociono, sabe? De acompanhar o crescimento, se formam, me convidam para formatura, tu vai acompanhando, né? Casam, tem filhos e constituem família, é muito legal, assim, a gente vê que tá ficando velho, né? Que tá acompanhando tudo isso, mas e fora esse, eu atendo os pacientes, os adultos também, eu faço clínica também odontológica, né? Mas a minha especialidade é odontopediatria e ortodontia. Ju, porque dentro de um adulto tem uma criança, tem, né? Tem uma criança. Uma criança que Com às vezes tem medo de agulha. Tem uma criança com medo. Tem medo daquela máscara, daquela toquinha. Porque por mais que a gente tá num corpo de adulto hoje, mas a gente tem traumas da nossa infância que a gente vai levando junto na nossa mochilinha, então, né? Por exemplo, a anestesia. A técnica anestésica que eu uso no adulto é a mesma que eu uso na criança, tá? Olha, o pessoal aqui a Kari aqui no fundo. Ó, eu não sei se deu pra ouvir, né? Mas nós estamos com a Kari aqui na produção e ela diz, pelo amor de Deus, eu tenho pavor, eu me traumatizei. Mas assim, o que acontece que eu acho que a mesma técnica que eu uso na criança, eu uso no adulto, porque o adulto merece esse carinho também, né? E justamente é o que nós falamos inicialmente, que é um adulto que pode ter vindo de uma situação já não... E a gente vê, né, pela mão, a pessoa fica assim, ó, na cadeira, né? Não relaxa. Não relaxa. Então, a gente vai devagar. Eu digo, olha, fica tranquilo, fica calmo, tem que se sentir confortável, tem que se sentir confiante, tem que criar um relacionamento, porque eu acredito que a boca é uma intimidade da gente. Então, então, quando a criança chora, eu digo para a mãe, ela tá chorando porque ela não quer que mexa. Tu gosta que mexa na tua boca? O adulto também não gosta. Então, a criança chora, é um chorinho normal. O adulto, às vezes, está com vontade de chorar também, sabe? Mas o adulto segura. Então, o adulto tem que estar lá se sentindo confiante e vai se sentir. E a gente está preparado para atender esse adulto com medo também. Vê, né? Porque, às vezes, a gente tá lá para fazer uma limpeza, né? Mas normal, fica assim, não tem né? Nada. Fica duro. Eu aperto a minha barriga. E aí eu digo assim, pelo menos eu sinto qualquer coisinha que eu possa sentir na minha gengiva ou na minha... pelo menos eu tô sentindo mais dor na barriga. Tá contraído o abdômen. Mas olha, sabe que é uma situação, e eu digo, graças a Deus, eu nunca precisei fazer grandes procedimentos a ponto de, uma extração de siso e tudo mais, que isso também é triste, mas né? é grande. Mas, enfim, a gente fica naquela situação, né? E a gente se abre aqui, né, pra falar que é normal, e eu imagino que quanta gente passa por isso também, né? Que tem as suas manias, assim, de dizer, não, para que eu não sinta isso, eu prefiro sentir, tipo, um apertão na barriga. Tipo, E aí a nossa responsabilidade enquanto pais, Laura, porque eu me coloco também no lugar, vejo pelo meu filho, e aí o trabalho que a gente dá pra Júlia, porque quando aquela criança não quer escovar os dentes, né, o que a gente tem vontade de fazer? Vou te levar no dentista, vai ter que arrancar todos os dentes. Fica como punição, né? Isso. Falo para as mães, por favor, não assusta, não fala. Lembra daquela vozinha que não tem aqueles dentes na boca? Vai ficar vai colocar uma dentadura. Gente, por favor, não falem isso, não façam. Eu juro que eu me seguro, mas a vontade é essa, de cair no dentista, arrancar tudo. Aí não assusta como dentista. Aí quando chega lá, diz, eu não entendo por que ele tá berrando. Não, assusta, tipo assim, viu, eu te falei. Não, agora chegou vai ter dia, que fazer. Hoje vai ao dentista. Gente, daí eu faço todo Que esse bronca, trabalho. né, Vamos Ju? ver quantos dentes tu vai ter que arrumar. Falam brincando. E eu faço todo aquele reforço positivo, te dá um presentinho, a gente brinca e tal. E daí o pai fica fala em casa, isso. a mãe desanda a maionese. Não faz isso comigo, por favor. Mas né? é complicado, porque a gente,
quantas vezes se culpa também como pais na hora dormiu e eu vou acordar para escovar os dentes, né? E eu entendo, porque eu sou mãe. Então eu falei para as meninas hoje, eu tenho uma filha de 13 anos, eu sou odontopediatra há 20. E eu sou uma odontopediatra e depois outra. Quando a gente é mãe, a gente muda, né? Muda Claro. em tudo e muda profissionalmente também. Então, acho que a minha empatia muda. Hoje eu entendo essa mãe, tá errado, continua estando errado dormir sem escovar os dentes. Continua, tá, gente? Não é que passou, tá certo. Claro, claro. Mas hoje eu entendo essa mãe. Essa mãe que chegou em casa cansada, trabalhou o dia inteiro, tem outro filho pra cuidar, eu não tenho outro. E assim, ó, e é aquele monte de coisa. E a criança dormiu e a mãe pensou, ai meu Deus, ainda bem que dormiu. E aí Deixa quer quieto. se dar por Descansar, conta, não escovar né? o dente. Então, assim, ó, claro que o ideal é o quê? Vai lá, acorda a criança, levanta, vai escovar o dente. Mas se não deu, eu vou entender essa mãe, sabe? Eu tenho que entender. O meu trabalho é esse. O meu consultório não é um lugar de julgamento, tá? É um lugar de entendimento. Eu tô aí para entender essa mãe, para ajudar, sabe? E então, é isso que eu acho que a maternidade faz com a gente, né? Faz a gente Melhora. entender, melhora. E eu me considero hoje outra profissional. A minha filha me deu isso também, né? Me deu esse upgrade na minha profissão, assim. Maravilhoso, porque hoje eu me considero uma profissional muito melhor. É muito mais difícil a gente ser mãe e profissional, né? É mais difícil conciliar horário e tudo. Mas eu me considero uma profissional melhor, porque eu consigo entender melhor as mães. Muito Não, melhor. Isso, e como é bacana isso, porque a gente vai mudando, né? Para que os outros também possam ser recebidos de forma diferente. Sim. Porque quando. É a mesma coisa, quando eu atendia crianças no estúdio, eu dizia, eu gostaria que ele parasse de chorar. Mas, gente, hoje eu tenho um filho que não para de chorar. Eu levo pra fotógrafa, coitada. Eu sei o que ela tá fazendo das tripas, coração pra atender ele. Eu entendo. Entende? Porque Empatia, eu né? sei o que ela tá passando. E Exatamente. ela, talvez por enquanto ela não entenda que eu sei o que ela tá passando, porque eu estive no lado dela e eu estou com um filho que chora, né? Então, eu entendo perfeitamente isso. E a coisa boa, né, de se tornar mãe, né? É mudar um pouquinho da nossa visão sobre Da tudo. nossa visão, Isso aí. E profissional também, né? É uma decorrência disso. Isso né? aí, então, tudo que é correto, é perfeito, é tudo muito bonito. Agora, se não der pra fazer, calma, Faça o possível. Calma. respira, vamos fazer Vamos lá, impossível, vamos devagar. não deu pra escovar o dente agora, ok, quando levanta, E assim, vai ó, fazer a e o higienização mais completa. importante é pensar isso. Ó, o dentista, o odontopediatra, não tá aí para te julgar, tá para te ajudar a resolver, te aconselhar. Outra coisa, a questão de, usa chupeta, não usa chupeta, toma madeira, tá? Não vou te julgar. Tem o correto, tem o melhor, claro que tem o melhor. Sim, o melhor é não usar chupeta, o melhor é não tomar madeira, mas não tô aqui para julgar o que vamos fazer. Eu tô aqui para vamos melhorar a situação. Caso contrário, isso afasta mais do profissional, né, Júlia? Tu afasta fica e tu... com medo de tu protela Claro, o problema e às vezes o claro. que poderia ser solucionado facilmente, aí pode ficar um problemão. Então, a gente tem que se aproximar do paciente para justamente essa questão do medo, dessa emoção negativa que vinha do dentista, que eu, né, tive isso. Eu não sei, a minha geração, né, teve de ter esse medo, né, de ficar assim, né, porque tu via aquele profissional lá distante, assim, né. Então eu não quero isso. Eu quero que os meus pacientes tenham essa proximidade comigo, que as minhas famílias, assim, eu quero atender a família. Eu quero estar próxima dessa família para ter essa emoção legal de, olha, tia Ju, assim, eu encontro na rua, vamos ao dentista. sabe? Mas, olha, é incrível. Daí, quando tem uma criança chorando, a mãe me diz, mas o meu filho chora. Mas no Instagram tu só coloca as crianças rindo ali. Eu digo, claro, né, gente? Mas daqui a pouco teu filho vai estar aqui rindo também. Eu vou botar a fotinha. Não bota a foto Do desesperado. Não, né? Óbvio Nem que a não. mãe vai querer, né? Mas eles choram no começo, eles choram. E depois eles vão rir, eles me encontram na rua. Sabe? É muito legal. Mas eles choram também.
no Não, começo, com né? Não certeza. adianta. Não, e entender tudo isso faz parte. A questão aqui é chamar atenção para melhorar, né? Pra melhorar. Vamos mudar tudo isso. E agora, meninas, a gente falou no intervalo que, inclusive, agora eu gostaria eu acho que a Aline ou a Júlia vão saber responder sobre a questão do raspador da língua, né? Porque então a gente falou um pouquinho sobre essa coisa de poder ter a nossa higiene, de buscar um profissional, mas a gente precisa entender também que a gente tem que ter uns cuidados nossos em casa, gerais, e eu não sei, meninas, quem que pode falar sobre o raspador de língua? Porque antes a Aline falou sobre a questão das cores, né? Do que fica depositado e o que a língua quer dizer, e o que também esse raspador ele tem a ver aqui na nossa fala. A Júlia vai falar sobre o raspador, até dentro da experiência dela, né? Que é maior que a minha e de outros pontos de vista também. Mas na parte, então, né, da nutrição, desse biofilme, dessa camada microbiana, né, o raspador vai nos ajudar com que tudo isso não seja, né, essas bactérias, de fato, não sejam ingeridas com a saliva. Então, como que o raspador pode auxiliar nisso e que outras funções também ele pode ter, a Júlia consegue explicar muito bem. E também vem dessa parte, né? Porque como essa pessoa se alimentou, como essa pessoa se comportou durante o dia, é como vai funcionar essa língua na manhã do dia seguinte, né? O que essa língua vai trazer de mensagens e de manifestação na higiene da manhã seguinte. Tem uma imagem que tem um raspador de língua, até para quem não conhece, o raspador de língua pode ajudar. Provavelmente nas farmácias vai encontrar. Esse aí, no caso, é de cobre, mas existem de outros materiais também. Por que que se faz essa higiene na língua? Energeticamente falando agora. Tudo que eu passei no dia anterior, então, como foi no primeiro bloco que a gente falou, de falas, de receber a informação do outro, tudo isso, eu levei pra cama. Eu fui dormir. Meu corpo ficou parado, eu resetei, as minhas células se regeneraram, eu aliviei os meus hertz cerebrais, todo aquele relaxamento da noite. Para que serve a minha língua nesse exato momento? Como um filtro do meu corpo, de todas as emoções que aconteceram no dia anterior. Então, as manifestações vão estar todas desse filtro, vai estar sujo, a nossa língua vai estar suja, ou vai ter resíduos dos ácidos e tudo aquilo que aconteceu no meu estômago durante a noite. Então, tudo isso veio para minha língua. Quando eu for para o banheiro, fazer a minha higiene, que o bom seria a gente sair da cama, evacua e vai fazer a limpeza da boca, né? Então, eu escovo o meu dente e já faço a raspagem. Façam e percebam o que sai da língua. Faço assim, ó, um desafio pro pessoal de casa. Quem nunca fez e não... eu não vou comprar o raspador porque eu não sei se eu vou me adaptar. Pega uma colher de sopa e raspa a língua. E observem o que sai. Muitas pessoas vão ter a dificuldade até de colocar toda a língua para fora. Até tem outra imagem que eu não sei se... que tem a posição do leão, do yoga, que tem a língua para fora. É um exercício que a gente pode fazer também para treinar essa abertura e essa extensão da nossa língua. Que aí... porque às vezes eu vou usar o raspador, me dá uma náusea, assim, vem uma vontade de vomitar. Então, fazendo essas práticas de exercício, adaptando o corpo, eu vou conseguir limpar mais para dentro ainda a minha língua. Porque daí, Aline, eu vou passar a bola para ti, porque tem algo que acontece, alguns pontos nas nossas amígdalas que ficam lá atrás da nossa garganta que causam cheiro, mau hálito, né? Certo. Se tu puder falar sobre isso. Sim, são os cásios amigdalianos, né? Amigdalianos. Então, esses cásios, na verdade, são aquelas bolinhas branquinhas, às vezes mais amareladas, já bem mal cheirosas, que ficam presas nas nossas amígdalas. E não são não tem a ver com amidalite. Com amidalite, quando está com a garganta inflamada. Esses cásios são formados por um acúmulo de bactérias, por restos de alimentos, por comida consumo mal excessivo digerida, de leite, né? E aí essas bolinhas vão ficando... densas e vão se acumulando. Claro que se eu tiver também uma tonsila, uma amiga que favoreça isso, que tenha mais os poros mais abertinhos, o depósito é ainda maior. E na alimentação, o que a gente vê que favorece isso muito, além de toda a maior parte dos problemas respiratórios superiores, né? Quando eu tenho sinusite, às vezes rinite, toda essa
As ites? É isso, das vias superiores podem ter a ver com o consumo de laticínios. Então, os casos amigdalianos também, a caseína do leite, ela mal digerida, ela vai se depositando junto com essas bactérias e favorece esse mau hálito, né? Então, o mau hálito pode ter muitas causas. Então, pode ser o biofilme de bactérias, pode vir lá mais de estômago, intestino, e também esses casos são muito mal cheirosos. E aí entra aquela tintura que a gente falou, né? Da limpeza da boca, então, uma alternativa ao enxaguatório bucal tradicional. Nós falávamos de tinturas vegetais, a Júlia falou do alcaçuz. Tem uma imagem também do alcaçuz, eu não sei se o pessoal conhece essa planta in natura. Essa aí é uma foto dela desidratada. Essa plantinha alcaçuz é o tronco, volta a imagem anterior da plantinha, essa aí. Então, lá na Índia, eles usam isso como escova de dente. A alcaçuz, ele é uma plantinha doce, né? Também usada em confeitos, né? Então, tu pode hidratar na água ou fazer o chá e usar ela mesmo nos dentes como escova. Então, ela hidrata a gengiva e todo o pH da boca. Então, vai limpar energeticamente, vai fazer conexão com a natureza e tu evita aquele enxaguante bucal que tem todos aqueles aditivos e tudo aquilo que tira a parte boa da nossa boca também. Perfeito. A tintura também de guaçatonga, ela pode ser usada. Guaçatonga não é uma planta que o nome nos é familiar, né? Mas na nutrição ela é muito interessante para refluxo. Então, quem tem problema com refluxo, ela é uma das melhores. Aí eu posso fazer um chá da guaçatonga e tomar para essa finalidade, também higienizar a boca, mas também consigo ela como tintura. A Júlia trabalha com tinturas, ela mesma produz as tinturas dela, mas quem não produz pode ser manipulado. Certo. Então, eu manipulo a tintura de guaçatonga, por exemplo, coloco umas gotinhas num copo d'água e posso finalizar a minha higiene dessa maneira. Então, na verdade, só para deixar bem certinho para quem quiser procurar, no caso, Júlia, ai, que bacana, né, Júlia? Qualquer coisa passa lá no Prana, né? Que nem diz a Aline, tu não faça maionese e ketchup, então. É, né? Isso. Então, que bacana. Ou, se não, vai nas farmácias de manipulação e faça o pedido, então, da tintura de guaçatonga. E pode colocar ainda guaçatunga e o alcaçuz junto. É. Pode fazer essa combinação das duas Ou ervas. fazer um chazinho, uma maneira mais simples em casa, pode fazer o chá, né? A tintura ela é mais concentrada, é fácil de usar, tu pode deixar aí mesmo do banheiro, coloca dura um pouquinho bastante na tempo. água, isso. Mas também o chá, né? Além de tratar, então, o refluxo. E a tintura é utilizada, tipo, num copo d'água, uns pinguinhos. 20 gotas. É porque ela é diluída em álcool de cereal, né, na maioria das vezes. Então, tem a concentração alcoólica para manter essa qualidade dessa planta ali dentro por mais tempo. Tá certo. Então, por isso que é chamada de tintura. Mas que legal, gente. Não, é muita informação. Agora nós vamos precisar ir para mais um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente retorna para falar mais sobre a importância da saúde e a energia da nossa boca. Fica conosco. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre a importância da energia e da saúde da nossa boca. E aqui estou com a Júlia do Prana, que trouxe esse assunto super bacana para nós, além de estar aqui com a dentista odontopediatra, a Juliana Soares, e também com a Aline Guiolesa Bruzi, que ela é nutri e, como falei, né, tem diversas formações dentro, né, da nutrição e traz todo esse conhecimento para nós aqui, o que é rico, bacana demais. Agora, a gente tava no intervalo e as meninas da produção não paravam de perguntar, tá, eu raspo a língua que horas mesmo? E eu faço que horas? E eu faço de que jeito? E a tintura, Júlia, de uma forma prática, simples, rápida, fácil aqui pro pessoal, né? Recoloca essa rotina aí pro pessoal. Ok. Então, acordou de manhã, evacuou. Primeiro processo. Chegou lá na frente da pia do banheiro, pega o seu raspador de língua ou a sua colher e raspa a língua lá de trás. Coloca toda a língua para fora, que nem naquela imagem que a gente postou, né? Então, lá de trás, puxa e traz tudo para frente. Lá de trás para frente. Lava, escova teu dente. Quem tem o hábito de meditar, quando sentar, depois de feita a higiene, vai sentar para meditar, pode entoar mantras, por exemplo. Isso que eu ia te questionar também sobre os mantras. Então, a nossa boca é responsável, ela está no grupo
do nosso chakra laríngeo, né? Então, vai pegar da ponta do nosso nariz, aqui embaixo, né? Até as nossas orelhas e mais ou menos até o nosso gogó. Então, é essa região. Esse ponto, esse chakra, né? O nome dele é Vishuddha. Então, o Vishuddha Chakra, ele pode ser ativado e liberado e equilibrado, tanto por posturas, como mantras, ou com mudras, né? Que são os gestos com as mãos. Então, eu vou ensinar para vocês que estão em casa como fazer isso, tá? Então, o mudra é o seguinte. O mudra, então nós vamos entrelaçar os nossos dedos, deixando os dedos por dentro da mão, ó. Percebe que quando eu fecho, sim? Por dentro os dedos, isso. A gente já cria sinapse aqui, né, Linê? Dedos pra dentro. Isso! E agora os polegares unidos. Une só a pontinha dos polegares, mas atrás, ó. Percebe que na frente os polegares não aparecem. Ó, eu vou virar pra vocês verem. Isso não parece a nossa laringe? Ó, toda a nossa laringe aqui, ó. Isso. E a gente vai posicionar na frente do nosso pescoço, relaxar os cotovelos para baixo. E o mantra que a gente canta aqui, para esse chakra, é H-A-M. O som é até acabar o ar. Então, quem estiver em casa e quiser fazer essa experiência, podem até fechar os olhos, não tem problema, ninguém tá vendo vocês. Inspira bem profundo pelo nariz. E solta o ar fazendo Pode soltar e respirar normal. Isso ajuda a limpar a nossa garganta. Isso ajuda a liberar emoções ou manifestações que já estão físicas. Já tô com dor de garganta, já tô com amidalite, já tô com mau hálito. Já vai trabalhar tudo isso. Cantou o mantra, respirou um pouquinho, meditou, se conectou. Tem posturas para fazer também. E aí tem uma imagem com 4 posturas que eu trouxe. Essa telinha aí. Então, trabalha o chakra laríngeo, que se chama Vishuddha. A primeira, lá em cima no cantinho, eu não sei se pro pessoal aparece esquerdo ou direito, mas que a cabeça tá para cima, é a postura do leão, aquela que a gente coloca toda a língua para fora. A do lado, onde o bumbum tá para cima e os pés ultrapassaram a linha da cabeça, vai trabalhar também o nosso pescoço, fazendo uma compensação sobre a nossa cervical, ativando e alongando, tá bem? Nesse momento, o nosso coração tá acima da cabeça, então vai estimular também a corrente sanguínea no cérebro, né? Lá embaixo, a gente tem a postura onde o bumbum eleva, né? Isso a gente faz muito, quem faz academia ou quem faz funcional, faz essa elevação pélvica, que também facilita o fluxo sanguíneo e também libera todas as densidades da nossa garganta. E a do ladinho, que é a postura do peixe, que a gente chama, que é a compensação. Então, como eu virei a cervical para um lado e segurei peso sobre ela, eu vou compensar ficando com o topo da minha cabeça no chão, erguendo meu tórax para cima. Fazendo 2 vezes a repetição de cada uma dessas posturas, muito obrigada pela imagem. No final dessa prática, quando tu retornar o teu corpo para o movimento da coluna ereta, tu vai perceber que muito muco vai vir da tua boca. Tu vai fazer ou dar uma tossida, muito muco foi liberado. Então, essas práticas de liberação, de limpeza, eu diria, né? Porque tudo isso está preso em nós. Ajuda no nosso dia. Então, a galera que gosta de acordar cedinho, fazer uma prática matinal, aí tá a dica. Nossa, que legal. E tu vê, né, sobre essa questão de liberar um pouquinho o lado de que tem algo preso. A gente tá numa época que tem várias coisas presas aqui, né? Ainda mais, né? Porque a gente diz, poxa, a gente sai do frio no quente, né? Enfim, acaba afetando, por melhor energia que se tenha, eu digo, a gente acaba sendo afetado por essas questões que são climáticas nessa época. Então, que bom saber que existem exercícios que podem auxiliar na manutenção, né? Em cuidar. E tem o lado que, enquanto a Júlia está falando, né, sobre as posturas do yoga e tudo, como realmente pode auxiliar sobre, né, a energia do nosso laríngeo, a nossa fala, né? E a gente falou muito sobre a questão da saúde bucal, porque ela está inteiramente interligada aqui com a higienização, né? De estar também com o lugar sempre limpo e tudo mais. Mas nós temos a questão que eu lembrei antes e foi falado um pouquinho,
E no início até a Julie citou. Toda vez que nós temos alguns probleminhas, a gente sabe que o estresse, as pessoas sofrem muito hoje por causa do trabalho, às vezes por causa do amor, do dinheiro, enfim, tem diversas situações que as pessoas elas passam por estresse, né? E a gente vê, e relatos, eu já ouvi muita gente dizendo que aquela sensação de amargor na boca pelo fato do nosso estômago não estar bem, porque é a questão da energia que tá ali, que faz com que a gente tenha. Aline, pensando como tu trabalha ali com toda a questão digestiva, quando as pessoas elas estão muito nervosas, preocupadas, tem também esse lado que mexe com o nosso estômago e reflete na nossa boca. Sim, eu posso mudar, inclusive, a secreção ácida do estômago, né? Então, a exposição ao estresse constante, né? Ela pode, a longo prazo, diminuir a produção do ácido clorídrico. Ao contrário do que a gente imagina, eu tenho, na maioria das vezes, hipocloridria e não hipercloridria, excesso de ácido. Então, eu posso ter uma condição patológica do estômago não sendo por excesso de ácido, sendo por falta dele. E aí, se eu tenho um estômago com menor acidez, e às vezes até induzida pelo uso dos omeprazóis, né, que é muito comum, então a pessoa se alimenta de uma maneira inadequada, come um monte de encrenca, e aí precisa tomar omeprazol para dar conta daquilo, né? Então, diminuindo essa acidez estomacal, seja por uso de medicação ou seja por estresse crônico, eu também não vou conseguir dar conta do que está chegando pela minha boca, seja alimento ou seja bactéria. Então, todo esse biofilme bacteriano, essas bactérias que podem ser deglutidas e são com a saliva, inclusive de manhã, se eu não fizer essa higiene adequada, então eu vou ter mais chance de colocar essas bactérias para baixo. Se o meu estômago não está ácido o suficiente, não vai também dar conta de matar essas bactérias que vão chegar mais íntegras ao intestino. E esses gostos característicos na boca que eu possa sentir, ou boca seca, boca amarga, podem ser inclusive uma resposta à hipersensibilidade alimentar tardia. Alguma coisa que eu comi também, não só emoções, mas também alimentos que eu possa ter comido que não me fazem bem, que eu não consigo digerir, e eu posso sentir isso depois. Inclusive, quando a boca está muito seca, pode ser devido ao uso de algumas medicações, pode ser falta d'água, mas também pode ser até uma intoxicação, às vezes, não só por comida, mas até por metal pesado, por agrotóxico ou por hipersensibilidade alimentar mesmo. Eu ingeri e depois de um tempo é o meu corpo tentando se livrar daquilo e me pedindo muita água. Então a minha boca vai ficando seca, avisando, olha, tomando água eu vou conseguir diluir isso e eliminar um pouco. Então, não é normal acordar com gosto metálico, com gosto amargo, com boca muito seca. Então, qualquer um desses fatores pode ser um indicativo de que alguma coisa não está bem. Ou também uma disbiose oral, o meu estômago não está digerindo adequadamente, ou mesmo no intestino. Então, aí vale uma anamnese, todo um questionamento para ver em que ponto que eu vou começar essa melhora. Que tanto pode vir do consumo de alimento, pode vir já de uma disfunção, ou também pode vir de uma intoxicação por poluentes, por aditivos, por agrotóxicos, metais pesados, tantas coisas que a gente ingere com a comida hoje ultraprocessada. Que tá escondidinho, né? Embalagens plásticas. Então, tu vê como... e a nossa saúde, ela começa pela boca, né? Então, é muito bonito ouvir isso para que a gente possa estar lembrando e toda vez que a gente for parar para pensar... Tem coisas que eu lembro dos programas justamente... eu vou comer alguma coisa... Não, espera aí, acalma teu coração, né? Veja o que é melhor para ti. Então, eu até agradeço, porque como a gente justamente aprende muito estando aqui, ouvindo, e melhora os hábitos. Isso aí, isso é ótimo. Meninas, gostaria de abrir aqui um espaço para que cada uma possa fazer suas considerações finais sobre o programa de hoje. Então, Juliana, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, adorei a primeira vez, adorei mesmo. E eu falei bastante da parte assim das emoções desse primeiro contato, mas eu quero dizer também, vocês falaram bastante da parte mais técnica, assim, Aline, científica, e que também sim a prevenção
é muito importante a escovação, a formação do hábito de higienização da criança e do adulto, sim, também. E a regra é, comeu, limpou, né? Então, tem que ser assim para manter a saúde. A saúde bucal, ela está totalmente relacionada à não existência de cárie, e a cárie, ela é uma doença, né? Dependente do consumo de açúcar. Então, assim, o consumo de açúcar, ele é muito nocivo à nossa saúde bucal. Tá certo. Então, muito obrigada, Aline. Lembrando, agora fazendo um gancho com o que a Júlia está falando, a gente comentava que se tu for encontrar, né, os fósseis lá da pré-história, estavam todos com os dentes íntegros. Eles não escovavam, a gente estava comentando, né, não escovavam os dentes da maneira, né, como a gente escova hoje, essa precisão toda. Não tinha essas pastas de dentes, não tinha flúor, e por que estão lá intactos, né? Então, a alimentação, com certeza, faz muita diferença. Naquela época também não tinha o açúcar nessa proporção que a gente consome hoje. Não existia, ainda não tinha tirado ele da cana-do-açúcar. Então, a alimentação, claro, nessa fase de prevenção, é essencial. E, além disso, a gente tem também a higiene. Mas o quanto, né, que o consumo do açúcar, de fato, vai ser determinante aqui no aparecimento dessas patologias orais e que vão ter repercussão sistêmica. Mas, olha, obrigada, né? Mais uma vez, Julie, pelo convite. É sempre muito bom conversar com vocês. Que coisa boa. Obrigada, Aline. Julie. Naquela época não tinha pirulito, né? Posto de gasolina, cabeleireira. Não foi tirado da cana, eu pensei, e tinha fibra pra te chupar a cana, né? Que ajudava, escovava o dente já, né? Exato. E a concentração é outra, claro, né? Claro. A gente pode fazer um programa só sobre cana, só sobre açúcar, acho ótimo. Eu quero agradecer o pessoal de casa por confiar, né, na equipe do Prana. A gente está sempre tentando trazer pessoas que estudam, que se preocupam com a saúde como um todo, né? Porque somos mais do que uma parte, somos um universo de coisas. E que possa, de alguma forma, chegar ao coração de quem está em casa, mudar um hábito, mudar uma prática e tornar a vida mais leve. Gratidão a todos pela audiência, por estarem aqui com nós. Ai, coisa boa. Meninas, agradecendo vocês mais uma vez pela participação, por poder estar aqui entregando tanto conhecimento bacana para as pessoas em casa e para mim, né? Que aqui a gente aprende muito. As gurias aqui na produção já estavam anotando, tá? Chá do que mesmo? Pra quê? Tintura de quanto? Quantas gotas, né? As gurias aqui na produção. Então, né, a gente sabe que isso beneficia quantas pessoas e quantas famílias, né? Então, agradecendo as meninas que estão aqui. Quero mandar um abraço em especial hoje, porque a Isabel Rosim me encontrou na rua e falou que assiste muito, acompanha muitos programas do Prana aqui. Então, abraço, Isabel. Eu sei que tu não é que ela diz, eu assisto quando eu posso, eu vou lavar a louça, eu coloco lá, eu vou fazer tal coisa, eu coloco. Então, assim, ó, um abraço especial pra ti e um abraço pra todos que nos acompanham, né, e principalmente na sexta-feira, que é um dia bem especial. Eu digo, que forma de iniciar um final de semana, né, muito boa. Então, um abração a todos, convido para que continuem na programação da Conecta Mais e até segunda-feira.